E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a história da computação quântica e como ela chegou no estado em que ela está hoje, né? De forma resumida, obviamente, embora com alguns detalhes. E primeiro, o que é computação quântica? É uma forma diferente de usar zeros e uns, em essência, né? Então você tem a computação clássica, que a gente usa transistores, né? Que representam zeros e uns. E quanto mais resistores dentro de um sistema que a gente chama de portas, né, lógicas, a gente tem o sistema de computação atual, que tem milhões de transistores. Quanto mais um processador, mais rápido, né? Você também pode usar placas de vídeo, enfim, para aumentar a velocidade do sistema, né? Quanto mais transistores, mais rápido. Computação quântica por natureza, ela tende, teoricamente, a ser mais rápida, porque você consegue ter uma variedade de velocidade maior. Então, por natureza. Em alguns problemas, a computação quântica é mais rápida. Não em todos. A computação quântica é melhor que tudo na computação clássica. Não. Não é. Isso não é verdade. Depende do problema. Se for fatoração de números primos, por exemplo, ou achar o resultado de hashes, que é usado em verificação no Bitcoin, por exemplo, e outras moedas, criptomoedas, né? Também é bom. Mas no caso, para outros problemas talvez não seja tão bom. Então, tem questões que o algoritmo clássico é melhor que o quântico. Ou até teoricamente não tem uma relevância assim de supremacia entre os dois, né? E esse termo supremacia quântica, antes da gente começar essa parte histórica, foi visto por Preskill, 2012, né? Quantum Computing and Entanglement Frontier, que ele fala sobre esse termo no final, né? Sobre uma possível supremacia no futuro de computadores quânticos sobre os clássicos, né? E é isso que normalmente guia as pessoas a tentarem achar aplicações na economia, para análise de sistemas estocásticos, de ações, por exemplo. Também para a questão de química é extremamente importante, porque, por exemplo, Richard Feynman vai dizer que toda a natureza, por natureza, é quântica, né? Então, usar um computador quântico seria melhor. E ele disse isso na tese dele, que a gente vai citar já já. Então, no geral, tem problemas relacionados por inteligência artificial também, talvez, um grande talvez, né? Seja beneficiada, enfim. Sistema de segurança, né? Podem ser beneficiados, né? E até atacados pela computação quântica, né? Então, extremamente importante para a segurança de sistemas do futuro. E por isso, até a Casa Branca recentemente fez uma petição, não petição não, fez tá fazendo um projeto, né? Que já foi aprovado, de investimento em computação quântica, né? O próprio site da Casa Branca tem isso. E teve uma palestra lá sobre isso e tal. Então eles estão desde o começo desenvolvendo coisas nisso, porque eles sabem que quem articular primeiro isso vai ter mais, talvez, sucesso futuramente, daqui a uns 50, 20, 30 anos. Quando isso realmente está no nível comparado ao atual. Aí você pode falar, nossa, mas por que demora tanto para se avançar na computação quântica, né? Bom, o ENIAC é lá nos anos 40, 50, primeiro computador. E demorou todo esse tempo pra gente ter internet e tudo. Uns 75 anos, 70, 60. Então, é importante a gente ver que, por natureza, essas questões demoram. Não é tão simples e tão rápido. Assim como foi a clássica, eu posso dizer que a computação quântica é mais difícil que a clássica. Embora a gente tenha muito mais capacidade de pesquisa do que antes. Então, obviamente, é mais rápido pesquisar hoje do que na época, né? Que o computador original foi inventado.
Então, primeiro, a gente tem que falar sobre a história rapidinho. Algumas coisas importantes da física quântica, que eu só vou citar, assim, nem resumir. O resultado de Planck sobre o efeito fotoelétrico, né? Que definiu o que a gente chama de H-bar, né? O H com barra, que define uma constante relacionada a fóton. A pesquisa também de Einstein, que ajudou melhor a entender a luz também, foi importante nessa questão, também para a criação da física quântica, né? Para o nascimento dela, da antiga, né? Assim como a pesquisa do Bohr, Compton, de Broglie e Pauli, né? Pauli que criou as matrizes que a gente usa também para notação clássica para quantum gates, né? Então, o Wolfgang Pauli é bem importante para isso. E um ponto tão importante é que a gente usa muita matriz na computação quântica. E quem criou esse sistema, principalmente, foi o Heisenberg, Max Born e Pascal Jordan, né? Que as pessoas pensaram que não ia ter relevância no futuro tanto quanto parecia, mas matrizes são muito importantes nesse contexto. Outro cara importante é o Dirac, junto com o Pauli, né? A notação de Dirac é muito usada, obviamente, para computação quântica, né? E querendo ou não, você tem que saber um pouco de física quântica para você pesquisar nesse contexto, obviamente. Então, tanto o Dirac quanto o Pauli são importantes para notação clássica sobre quantum gates e tal, que a gente vai usar para criar algoritmos nesse contexto. E também processadores, né? Só que o primeiro paper em computação quântica per se é do Stephen Wisner, nos anos 70, aproximadamente. Por que o paper dele, chamado Gold Gate Coding, foi publicado somente em 1983? É porque os editores do jornal que estava publicando não estavam aceitando, porque achavam que a ideia era idiota. Então a ideia era que se a gente pudesse usar fótons, por exemplo, ou seja lá o que for, que tem os spins, né, que as partículas elas têm uma rotação, né, pode ser para cima, para baixo, ou para, dependendo da partícula, pode ser várias direções. E você pode usar esses spins de forma ortogonal. Esse foi o resultado de Wisner, né? Ele disse: a gente pode representar spins de partículas de forma ortogonal, ou seja, em zeros e uns. A proposição dele. Então pode ser criada uma forma de computação usando como base fótons, por exemplo, e outras partículas. Hoje em dia, Majorana é muito usado, por exemplo. Enfim, mas fótons é a base, né? Então, que é possível se fazer isso. Ele até sugere uma coisa chamada Quantum Money, né? Imagina Jimmy usasse essa tecnologia e que não poderia ser clonado, né? E é uma sugestão dele, né? E hoje em dia, tem uma tese do Peter Shor com esse título, né? Que eu vou deixar na descrição, que é Quantum Money, que usa esse mesmo contexto de Wisner dessa aplicação, né? Então ele foi o primeiro a pesquisar nesse termo, mas só foi publicado em 83, infelizmente. E se tivesse publicado antes, talvez a gente teria visto algo nesse contexto antes, né? Antes dos que eu vou citar agora. Que começa com Benioff, em 1980. No começo dos anos 80, então, né? Mas antes do Benioff, que a gente já vou falar, que vai sugerir uma Quantum Turing Machine, né? Então, é importante a gente falar também de alguns caras importantes como, só citar, né? Alan Turing, Alonzo Church, o desenvolvimento da computação inicial, né?
a ciência da computação como uma área, o próprio resultado do Turing sobre números não computáveis, né? Que mostrou que tem coisas que não podem ser computadas por nenhum computador universal. E a proposição uma máquina de Turing, né? O quantum, não, da Turing Machine, né? Que é um computador que só tem cédulas, né? Cédulas com zeros e uns, que só vão para a direita, de forma linear, e vai computando zeros e uns dessa forma. É bem lento, mas você pode provar nesse computador teórico o que pode ou não pode ser computado, né? Claude Shannon também sobre teoria da informação, John von Neumann do desenvolvimento dos computadores, fisicamente, principalmente. E tem o quinto outros que a gente não citou. Então, tem uma tese do Charles Bennett também antes disso, desses computadores de 1973, que é Logical Reversibility of Computation, que ele prova que tem sim computações que podem ser reversíveis. O que significa reversível? Uma computação que só vai, por exemplo, de forma linear e só para frente, você tem uma perda de velocidade. Computação reversível, você pode ter um aumento na velocidade porque as coisas podem ir para frente e para trás nesse contexto. Diferente da máquina de Turing, por exemplo. E qual tipo de computação que pode ser reversível? Computadores quânticos, por exemplo, só foram provados que foram reversíveis, não nessa época. Mas o Bennett cita a natureza para isso. Ele cita que DNA, por exemplo, ele é reversível. E você pode ver que até a translação no DNA, né? Você tem a cadeia de DNA, você tem o RNA, o pré-RNA, né? Que vai ser um sistema de uma hélice, né? Que vai meio que grudar no mRNA. Vai virar mRNA, né? Que é o RNA mensageiro para o ribossomo, né? Você tem meio que esse código genético que vai ser preenchido com a estrutura proteica que tem o RNA e tal. Então você consegue meio que criar estruturas novas proteicas através desse sistema de transcrição e translação, né? No DNA, né? Que é muito importante para proteínas e tal, para funcionamento delas correto, para comunicação nesse sistema, né? Nesse contexto de criação de proteínas, por exemplo. E esse sistema é reversível por natureza, né? Então, ele cita isso. Então, a gente tem o exemplo da natureza que o DNA é reversível. E DNA pode ser visto como uma computação, né? Você tem um código genético que é computável. Então, portanto, essa meio que a abstração que ele faz. Aí tem teses, por exemplo, Mãe em Russo do Popilavski sobre modelos termodinâmicos de processamento de informação e do Roman Stanislaw Ingarden quanto Information Theory, né? Teoria da informação quântica, que é bem importante e que tem curso só sobre isso hoje em dia. Isso em 1966. Só que vai ser só com Paul Benioff, em 1980, que ele vai publicar o paper sobre Quantum Turing Machine, né? Então, o nome do paper é The Computer as a Physical System, a Microscopic Quantum Mechanical Hamiltonian Model of Computers, e blá blá blá, né? Tá na descrição inteiro, que é bem grande. E ele descreve a possibilidade de se usar fótons nesse contexto para usar as leis da mecânica quântica de forma ortogonal, né, para criar um sistema computacional. E ele sugere a máquina de Turing quântica para isso, né, que se usa a função de onda do sistema como base para representar as áreas de ondas, e você tem um ganho de velocidade inimaginável, né? Ele chega a descrever, por exemplo, que você tem uma árvore de probabilidades
tipo, gigante de probabilidades de estados que você poderia usar na computação, né? Criando uma árvore de computações muito maior. Tem também um paper do Yuri Manning, 1980. Também relacionado a esse tema, só que tá em russo. Então eu não consegui ter acesso. E o paper de Toffoli, né, que sugeriu a Toffoli Gate, que no caso seria uma computação reversível, que poderia ser usada no contexto de computação quântica, né? Mostrando que Bennett estava certo, né, que existe sim a possibilidade de ter uma computação reversível. Na clássica a gente não tem, mas tem na quântica. E na natureza a gente tem um exemplo disso. Outro paper importante do Deutsch, que também vai ser sobre uma máquina de Turing quântica, né? Que vai ser no mesmo contexto do Benioff, tentando, em 85 no caso, né? Tentando também dar essa mesma noção de que computadores quânticos, né, sejam bem mais rápidos que os clássicos, por natureza. O do Feynman, que é muito importante, deixa eu ver aqui o nome certinho. Foi em 82. Simulating Physics with Computers, em que ele descreve que a natureza, por ser quântica em si, simular física seria melhor do que computador quântico, né? Uma coisa chamada quantum annealing, que ele sugere. Não, desculpa. Computação diabática, ele sugere. Quantum annealing depois. E ele sugere que talvez usar uma física diferente para simular coisas. No contexto de Benioff e Wisner, talvez seja uma forma muito melhor de simular a física, simular a natureza, química ou coisas até cosmológicas. E no geral estava certo, né? Bem à frente do seu tempo nesse contexto. E não só fazendo coisas teóricas como Benioff e Dodge, mas achando aplicações práticas para isso. Então, tem aplicações que talvez tenham coisas na física que o computador clássico não possa executar. Assim como na tese de Alan Turing. Tem coisas que não são computáveis em computador clássico. Numa máquina de Turing quântica também. Talvez tenham coisas que não podem ser computadas na clássica, mas pode ser na quântica. Embora, na prática, a gente não tenha exemplos super claros disso. A gente tem exemplos só de velocidade, mas pelo menos por enquanto, creio que a maioria dos problemas computacionais, tanto a clássica quanto a quântica, consegue se aproximar do problema. Se tiver algum outro, talvez eu desconheça. Mas normalmente esse é o pensamento de caras como o Vazirani, que eu vou citar depois. Qual que é o outro? Esqueci o nome. E o Scott Aronson também. As palestras deles são meio nessa questão. Que computação quântica é bom em algumas coisas, mas não em outras. E teoricamente isso é possível, né? Então, depois do Benioff, Feynman e Dodge, a pesquisa nesse contexto começou a cada vez ganhar mais força. A Pérez também, por exemplo, sobre lógica reversível nesse contexto de computação quântica. Yoshihisa Yamamoto também, numa tese de 88, né? Quantum Mechanical Computers with Single Atom and Photon Fields. Também nesse contexto. A tese do Arthur Eckert, relacionada à comunicação em criptográfica nesse contexto, quanto criptógrafo, né? Criptografia quântica, que é o paper Quantum Cryptography based on Bell Theorem, o teorema de Bell, né? E cada vez o campo começou a se organizar cada vez mais e ter mais força, né? Ela começou a pegar mais força ainda com essa questão de que computadores quânticos poderiam ser extremamente melhor que clássicos, né? Como sugerido no artigo de Deutsch e Josa, David Deutsch e do Josa,
com relação à complexidade desse sistema, né? Dizendo que tem coisas que, usando esse algoritmo, né, da Eutidiosa, que não seriam resolvíveis num computador clássico. Ou seja, tem coisas que computadores clássicos não podem fazer, só o quântico pode. Que eu estava citando anteriormente, isso em 92. E fundou o tema de... Já tinha o tema de teoria da complexidade computacional, né? Problemas que são difíceis de serem resolvidos. Então tem problemas P, por exemplo, que são resolvidos de forma linear e de forma rápida, né? De repente, achar nomes numa lista usando um algoritmo, ou, por exemplo, qualquer tipo de algoritmo que seja linear, seja facilmente computável, né? Se adição, por exemplo, multiplicação de números ou de muitos números, enfim, qualquer algoritmo que seja fácil. Mas tem algoritmos que são mais complexos, né? Como, por exemplo, na época, fazer um sistema que chamava xadrez Go era considerado NP complete. Xadrez talvez não, mas Go era, que é um jogo chinês. Era considerado NP complete, né? Ou seja, a gente pode achar uma solução rápida para esse problema, mas a gente consegue ter uma solução prática rápida. A gente consegue achar que existe uma solução, mas não consegue ter uma solução rápida. Ou seja, ele roda lento, não funciona. E muitos problemas eram NP complete e já foram resolvidos e outros não. E muitos desses sistemas estão relacionados à teoria dos gráficos, por exemplo. O problema do caixeiro viajante, né? Traveling Salesman Problem. É um exemplo da N cidades que você quer visitar com tal orçamento. Qual é o menor caminho entre todas as cidades, né? Quando tem 100 mil, o negócio não fica tão difícil, né? Cidades, né? Mas se você aumenta, quanto mais você aumenta, mais ela fica complexa e vira Nipgon-Bridge. Até fizeram recentemente uma versão desse problema para distância entre estrelas. Qual é o melhor caminho entre milhões de estrelas. E mesmo assim é um problema muito complexo. Então, nesse contexto, computadores quânticos talvez teriam uma complexidade computacional que poderia ser menor do que clássicos em alguns problemas, talvez. Esse era o pensamento na época, né? Em 94, vai ter, e posteriormente vai ter uma série de artigos do Peter Shor. O primeiro foi sugerindo o algoritmo de Shor, né? Na tese Polynomial Time Algorithms for Prime Factorization, 94, que propôs um algoritmo para faturar números primos rápidos. Isso poderia, se isso fosse realizado de forma correta, no futuro, poderia destruir a criptografia atual, que é baseada em RSA, criptografia de chave elíptica e AES. São três bases da criptografia atual para o seu celular, para os seus jogos, para a comunicação na internet, para ninguém conseguir hackear todo mundo de forma simples, né? Se alguém tivesse um algoritmo e consegue quebrar essas criptografias, a internet seria destruída, né? Na verdade, coisas como todos os bitcoins poderiam ser hackeadas de uma vez se a gente tivesse um algoritmo nesse nível, o que é muito difícil. Ou a segurança de todos os sistemas Pentágono, enfim, FBI, NSA, sistemas da Rússia, Europa, China, estariam inseguros. E tem um filme chamado Traveling Salesman que fala sobre isso. Mas no geral isso é muito difícil. E nenhum algoritmo, nenhuma das versões do algoritmo de Shor que foram computadas de fato nos computadores quânticos atuais tiveram esse resultado ainda. Então, acho que a chave mais complexa que foi craqueada rápido, de forma eficiente, né? Foi 720 bits. Ninguém usa 720 bits para ter criptografia hoje em dia. Então, mas é um algoritmo muito importante, né? Tem um paper de Simon on the power of quantum computation, que define o problema de Simon, né?
nesse contexto e o algoritmo de Simon. Então, que mostraria que computadores quânticos seriam muito mais exponencialmente mais rápidos que os clássicos, né? Muito baseado no algoritmo de Shor, o algoritmo de Grover, no paper A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search, que originalmente foi feito para banco de dados, mas poderia ser usado para craquear hashes. E tem um paper que faz tipo uma review em computação quântica, recentemente, 2020 mais ou menos, que mostrou que o algoritmo de Grover poderia sim craquear alguns tipos de hashes, se feito corretamente no futuro, né? E hashes são uma base de criptomoedas e poderia ser um problema nesse contexto, já que hashes são usadas na forma de verificação de coisas nesse contexto. Hash é uma parte importante de criptomoedas, né? Então o algoritmo de Grover poderia ser um atentado nesse tema aí. Tem também o paper do Bem-Estar e Vazirani que não tá com a data, mas Quantum Complexity Theory, que fala também dos problemas que podem não ser resolvidos pela computação quântica, né? E já tem essa questão de que algumas coisas talvez não sejam resolvidas nesse contexto, né? Desse hype de computação quântica é muito melhor que a clássica e blá blá blá. Então não é bem assim. Tem um paper também do Chuang e Yamamoto. Chuang que vai ser importante na pesquisa nessa área posteriormente, né? Para livros e tal. E tanto ele quanto o Peter Shor ensinam um curso sobre computação quântica no MIT, que está disponível no edX, por exemplo. Você pode fazer de graça, né? Eu fiz, é muito bom. Ele escreveu um paper com Yamamoto, Simple Quantum Computer, em 95, mostrando como funcionaria algoritmos nesse contexto, né? Tem duas coisas também importantes: Quantum Teleportation e o Teorema da Não-Clonagem. O Teorema da Não-Clonagem foi sugerido por Wouters e Zurich em 82 na Nature, dizendo que em informação quântica nenhum qubit pode ser clonado. E qual que é a questão aqui? Você não consegue clonar informação. Se você tem uma informação clássica, você consegue clonar facilmente. Mas você pode interceptar essa informação e clonar. Num contexto de computação quântica, você não pode tomar uma mensagem trafegando na internet clássica. Se alguém interceptar ela, você pode clonar e ouvir o que as pessoas estão falando, né? O Cebolinha Magali, por exemplo, tá tentando conversar, você consegue interceptar. Se tá usando comunicação quântica nesse contexto, né? No caso, um sistema que está trafegando usando esse tipo de tecnologia, então um hacker não poderia interceptar. Se ele interceptasse, ele não conseguiria resgatar essa informação corretamente. Ele não conseguiria saber o que o Cebolinha está falando para Magali. Então, o teorema da não clonagem diz que a gente não pode clonar informação nesse contexto. Só que tem uma coisa chamada Quantum Teleportation, que foi sugerido por Bennett. Foi pelo Charles Bennett, provavelmente mesmo. E o objetivo disso está na descrição do paper. Não é teleportar de verdade, mas é você transferir um qubit de A até B, de uma ilha até outra, por exemplo. Eles fizeram já experimentos assim. E aí, no caso, não uma teleportação. Você envia o qubit, né, a informação, entre A e B, por entanglement de partículas. E aí você reconstrói esse qubit. Não é o mesmo qubit, não é uma cópia. É uma reformulação desse qubit, que é até sugerida, de certa forma, conceptualmente, pelo Stephen Wheeler, o paper dele, né? Conjugate Coding. Então você tem uma cópia, uma reestruturação daquele qubit, daquela informação, que está representada em zeros e uns, usando qubits, né? Usando fótons, por exemplo.
como base, né? Funções de onda. Então o sistema reconstrói isso. No contexto de, por exemplo, como isso poderia ser aplicado para a internet, por exemplo. Teria uma coisa chamada Quantum Repeater, um repetidor quântico, né? É tipo um roteador, que ele tem obviamente um limite, né, de distância, mas ele meio que reestrutura a informação e passa para frente. Então, no geral, isso daí poderia ser usado para comunicação nesse contexto, né? Até uma coisa que a gente pode falar em outro vídeo, que é Quantum Internet, que é uma sugestão de fazer um sistema de comunicação somente usando tecnologia quântica, né? Usando funções de onda como base para comunicação, né? E qual que seria o legal disso? Que como você não pode interceptar mensagens, ela, em teoria, é mais segura, né? Em teoria. Outros papers importantes, por exemplo, isso antes dos anos 2000. Nosso foco aqui até os anos 2000, né? É o do Kitaev, a Fault Tolerant Quantum Computation by Enius, que ele sugere computação quântica topológica, né? Então, usando, nesse caso, com Enius, né? Então, no geral, ele define como a gente poderia usar uma lattice, por exemplo, para definir computações nesse contexto. E é bem, no geral, interessante. E eu tô fazendo um curso relacionado a Quantum Knots, né? Relacionado à teoria dos nós, aplicação para física quântica, né? Eu vi que muita coisa nesse paper é parecido com o que eles têm lá, né? Com relação das funções de onda que você usa nesse sistema e da forma como elas se materializam, né? Então, no geral, ele é um paper bem importante, difícil de pegar tudo, as aplicações práticas disso visualmente, mas quando eu vejo palestras sobre usando esse tipo de coisa, fica mais fácil de aprender a aplicação, né? Então já tinha visto antes de ler esse paper coisas nesse contexto, então foi mais fácil para ter uma visão geral do que acontece, né? Mas normalmente látices são muito importantes para processadores nesse contexto, né? Tem outro paper também do Gottman, que é uma prova muito importante, que é um teorema que se chama Gottman-Queneau Theorem, né? Teorema do Gottman-Queneau 98, que diz, né, que nesse contexto de computação quântica ela só é melhor do que a clássica se ela não usar Clifford Gates. Clifford Gates, da álgebra de Clifford, é usada em computador clássico, computação clássica, né? Então ele diz nesse o paper fala sobre muitas coisas, né? Dando pau na computação quântica no geral. Só que no fim, ele dá esse teorema. Deixa eu achar ele aqui. Teorema da página. Da página 12. Não, da. Eu até cheguei a falar sobre quanto é importante. Ah, página 19. Então, teorema de Queneau, né? Qualquer computador quântico, usando apenas Clifford Gates mensuramentos do grupo de Pauli, né? Que é usado nesse contexto de matrizes, né, para os algoritmos que você usa. Clifford Group, operações do grupo de Clifford, né? Condicionada a bits clássicos, só podem resultar em resultados antigos e podem ser simuladas de forma polinomial em computador clássico, probabilístico, né? No geral, o que ele quer dizer é que se você só usa os operadores do grupo de Clifford, né? Que são similares ao clássico, você não tem uma melhora procedural na sua supremacia, que não vai ser muito diferente do que um computador clássico pode fazer. Então, no geral, é basicamente isso, que você precisa usar portas lógicas, né, de um grupo diferente do de Clifford, que é o do clássico, né? E de certa forma,
Todo computador quântico hoje, ele é híbrido, né? Ele tem a parte clássica e a parte quântica. Talvez seja esse o problema atual, né? Não é possível você conseguir preservar os estados do seu sistema por muito tempo. Por exemplo, não tem memória RAM na computação quântica. Tudo é armazenado pelo computador clássico. Tem a parte quântica e a parte clássica. A parte quântica acelera o sistema, a parte clássica interpreta os resultados da quântica. Por que isso é um problema? Porque é meio que meia boca, né? É tipo. É tipo, não tá nem lá nem cá, parece que é. Porque é totalmente híbrido, né? Mas pode falar, nunca vai ter um computador quântico universal, né? Que a gente não precisa de nada do clássico. Esse é o problema. O problema de decoerência, que no caso o próprio Goldsman cita, né? Ele vai falar que o teorema de Knill implica, né? Que a computação quântica é somente mais poderosa que a clássica quando usa portas, né? Fora do grupo de Clifford, né? Então eu creio que isso mostra que talvez tenha uma limitação de você ter uma computação quântica híbrida, que tenha, no caso, essa aqui é minha interpretação, né, prática, do que ele tá falando, uma interpretação prática na prática, né? Que você tem, de repente, o computador quântico da IBM, por exemplo, tem a parte quântica e a parte clássica, que vai interpretar os dados. Você tem um problema ali, porque os dados só vão ser interpretados de forma clássica. Se a gente tivesse algo só universal, somente a partir usando tecnologia quântica, né? Talvez a gente teria uma melhora. Mas no momento parece que nada progride nesse contexto, né? Nessa direção. Não sei se isso é uma limitação, mas eu creio que o teorema de Knill e Boltzmann, né? Eu acho que é Boltzmann-Knill é a ordem. É muito importante, é um conceito procedural para a gente entender as limitações da computação quântica atual, né? Então o problema é que, por mais que nos materiais que você usa, a gente pode fazer um vídeo só sobre materiais, trítio, por exemplo, trídio, acho que eu falo, grafeno, um tipo de grafeno específico, tem vários componentes que são usados para computação quântica e modelos também que têm suas deficiências e têm seus problemas, né? Então, o problema principal é entender os materiais para serem usados, como usar eles, né? Então, tem formas de supercondução de qubits que usam materiais específicos para você controlar os estados quânticos de forma criogenizada, para você ter um controle sobre eles e tal. Mas mesmo assim é muito complexo, você perde muitas coisas, porque decoerência é interferência que tem no seu sistema. Então você está fazendo a computação lá e você tem interferências. Outro problema é que você tenta corrigir essas interferências usando códigos de correção de erros, né? E a maioria da pesquisa nesse contexto. E o Shor fez paper sobre isso, né? Antes dos anos 2000. Tá na descrição. Mas mesmo assim é uma coisa muito complexa. Então, mas quanto mais a pesquisa aumentar nesse contexto, mais a gente vai ter resultados importantes. Então nos próximos episódios a gente fala mais sobre isso. Dos anos 2000 pra frente. Então até o próximo episódio.